para Deus. Estou feliz por estar aqui esta noite. Glória a Deus. É sempre uma alegria ser útil à obra de Deus. Eu estava com a palavra no meu coração. Eu ia falar um pouco sobre a mulher samaritana, mas na hora do culto me veio outro texto à mente e eu queria meditar uns minutos com os irmãos também. É o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo 7. Vamos meditar a partir do verso 24. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus 7, 24. Quem achou diz amém? Amém. Nós vamos ler até o 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amém. Somente até. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Amém. Glória. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diz amém. Amém. Glória. Cubra a sua cabeça, eu tenho que orar e eu queria orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, a tua igreja confirmou com amém que quer ouvir, Senhor, a tua palavra. Se há algo em mim que impeça, perdoa-me, porque eu sou pecador. Talvez eu seja o pior que esteja aqui esta noite. Se há algo em nós que impede-nos de ouvir e entender a tua palavra, perdoa-nos, porque não faz sentido algum, Senhor, ouvi-la e não entendê-la. Mas por amor à tua igreja, não por mim, por tua igreja eu te peço. Continue falando conosco esta noite. E que o seu nome seja glorificado acima de todas as coisas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, é muito importante que nós, como igreja, tenhamos a compreensão do que é servir a Deus. Uma palavra que se resume o Evangelho, o cristianismo, é arrependimento. E o arrependimento, ele precisa ser entendido num todo. Se você olhar a tradução hoje, atualizada, a palavra que mais expressa ou identifica o que Jesus quis dizer quando ele pregou sobre arrependimento e quando João Batista também pregava, hoje a tradução mais fiel seria recalculando a rota. Quando você segue para um destino com GPS
e por alguma situação, alguma instrução, você precisa sair da rua ou perde o sinal, aí quando volta, o GPS aparece a mensagem de recalculando a rota. Aquela frase seria a tradução perfeita para o arrependimento. Então, o arrependimento é recalcular a rota. Isso é evangelho. Isso é servir a Deus. É muito complexo você pensar assim, porque a gente fala, principalmente após o batismo nas águas, que agora é nova vida. Não dá mais para viver como antes. Agora é nova vida. Isso é complicado, porque a gente batiza pessoas 40, 50, 60, 70 anos de idade. E como essa pessoa vai viver uma nova vida? Ele já viveu muito. Ele já sabe de muita coisa. Ele já tem opinião formada sobre muitas situações. Ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado. E qual é o problema da igreja? É que as pessoas, têm dificuldade de abrir mão de tudo que sabe para viver uma nova vida. Ainda mais quando é alguém, vocês falam aqui para frente, né? É muito difícil. É muito difícil. O cara negar a si mesmo é muito difícil. Porque surge um problema, ele sabe como resolver, ele sabe o que fazer, mas às vezes não é para fazer. E ele não consegue viver uma vida nova. E muitas vezes as pessoas querem viver como se vivia antes. Espera aí que eu vou falar com fulano. Espera aí que eu sei como resolver isso. Isso não é evangelho. Não é? Isso não é evangelho. A maior besteira das pessoas na fé é achar que podem viver uma vida nova do jeito antigo. É a maior besteira. Porque é a maior prova que você não entendeu o que é evangelho. O evangelho é nova vida. E aí surge um problema. Porque como a gente sabe como devemos viver? A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus chama, existe pelo menos dois vinhos. Ele olha para a multidão e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse vinde é maravilhoso, você vim. Só que também ele fala: vinde após. Primeiro ele fala: vinde a mim, você vem até ele. Aí quando você veio, ele fala: vinde após, ou seja, eu vou andar e vocês venham atrás de mim. Só que para vir atrás de mim, cada um toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. E as pessoas têm dificuldade disso. Primeiro porque não conhecem a verdade, então nunca são libertos. E segundo porque não querem viver uma nova vida. Eles querem se relacionar com a casa de Deus. Mas eles não querem se relacionar com Deus da casa de Deus. A Bíblia diz que quando Jacó fugiu para a casa de Labão, ele para no meio do deserto, está muito frio, ele pega uma pedra, vira ela, usa ela como travesseiro, porque a parte de baixo ele estava quente, porque durante o dia é muito quente, ele coloca a cabeça ali e dorme. Ele tem uma visão, ele tem um sonho, uma porta se abre no céu, uma escada aparece, ele vê anjos subindo e descendo. Ele se desperta daquela visão e diz: aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus, e aqui é a porta dos céus. E ele faz um altar e coloca o nome de Betel, né? Casa de Deus. Ele vai para a casa de Labão, passa lá 20 anos, quando ele volta, Deus diz assim: eu quero conversar com você. E ele vai se encontrar com Deus em Betel. E quando ele se encontra com Deus, não é só com a porta, não é só com a escada, não é só com os anjos, agora é com Deus. Aí ele
faz outro altar e diz assim: esse se chamará El Betel, ou Deus da casa de Deus. Então percebe que ele viveu 20 anos só conhecendo a casa. Por isso que a proposta dele é: se o Senhor for comigo e me abençoares, de tudo que o Senhor me der, quando eu voltar eu entrego o dízimo. Então a intenção dele é mais atrás do que Deus pode dar. E Deus disse: isso pode até começar assim, mas não pode terminar assim. Então quando ele volta e diz: não, agora vamos parar de brincadeira, você tem que conhecer o Deus da casa de Deus. Isto é Evangelho. E aí eu fico me perguntando, porque a maioria das nossas pregações hoje é sobre o que Jesus fez. Poucas vezes meditamos sobre o que Jesus falou. Nós sempre meditamos sobre o que Jesus fez. Eu não estou dizendo que é errado, né? Pelo contrário, eu até prego o que Jesus fez. Mas você não vê Jesus chegando em um lugar e dizendo: vocês se lembram o que eu fiz em Betânia? Como eu ressuscitei lá? Você não vê Jesus dizendo: olha, eu fui lá em Cafarnaum, ressuscitei a filha de Jairo. Você não vê ele dizendo: eu fui lá na casa de Zaqueu, depois de encontrar ele. Você não vê ele dizendo isso. Então, sobre o que Jesus fala? Porque a maioria das nossas pregações é sobre o que ele fez e não sobre o que ele falou. E nós precisamos estar atentos sobre o que ele falou, porque assim nós entenderemos o que ele tem para nós e o que ele quer de nós. Nós temos aqui o final do que nós chamamos de o Sermão da Montanha. Perceba que Jesus ele é muito claro em dizer assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Que palavras são essas? Não é a Bíblia, é as palavras que ele acabou de falar no sermão. Ele termina o sermão e diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Todo mundo sabe o que é prudente? Prudente. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Já no verso 26, ele diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Pergunta: o que é insensato? Pode responder. Um homem errado. Mais alguém? O que é insensato? Preguiçoso, né? Faz o bem, né? Preguiçoso. Trabalha relaxadamente. Trabalha relaxadamente. Mais alguém? Qual é o contrário de insensato? Sensato. Certo? Homem sensato. Certo. Correto. Prudente. Insensato. Um cara louco. Um cara que não está certo. Faz pela metade. Então, Jesus diz que esse camarada, isso aqui é interessante, porque não é quem não ouve que é insensato. É quem ouve e não pratica. Então, seria melhor que não ouvisse. Certo? Porque tem muita gente que ouve, mas não pratica. Tem muita gente que ouve, mas não cumpre. E a Bíblia diz que é melhor que você não escute, não ouça. Talvez por isso as igrejas não pregam mais. Talvez por isso. Tem até uma lógica. Mas enfim. Mas devemos tomar cuidado com tudo aquilo que ouvimos para que praticamos. Porque senão é perca de tempo a nossa vida na igreja. Porque é uma preocupação em você
cumprir o que houve, porque com toda certeza virá chuva, os rios vão correr e os ventos vão soprar. Isso é fato. Tanto para quem cumpre, como para quem não cumpre. Qual é a diferença? Que quem cumpre, Jesus assemelha ele ao cara que construiu sobre a rocha. Então vai bater tudo isso na casa e ela não vai cair, porque ela tem estrutura para suportar tudo aquilo. Já o insensato, quando tudo isso bater, porque vai bater, em nenhum momento Jesus diz que não vai bater, tanto para quem cumpre como para quem não cumpre. Só que quem não cumpre, quando isso bater, vai levar, grande será a sua queda. Por quê? Porque ele assemelha a um homem insensato que edificou sobre a areia, e na areia a casa fica sem alicerce, não suporta. Então, o que faz a pessoa ficar de pé na chuva, no rio e no vento é cumprir o que ouve. Não é só vir ouvir. Porque tem muita gente que só vem ouvir, não é? Mas não quer mais cumprir. E para cumprir precisa mudar de vida. Porque servir a Cristo é nova vida. É um novo jeito de viver. Se você ler o capítulo 7, ele é um resumo do que é o Sermão da Montanha. Se você nunca leu o Sermão da Montanha, tira um tempo para ler, tira um tempo para meditar, tira um tempo para pensar sobre ele. Com certeza é de suma importância para nossas vidas. Mas quando você lê o capítulo 7, é como se ele fosse um resumo de tudo que Jesus falou desde o capítulo de número 5. E o capítulo de número 7, ele é dividido em algumas partes. Porque aqui consta alicerces para uma casa sobre a rocha. Ele começa o versículo 1, quem está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler um pouquinho. Ele começa com o versículo 1 dizendo assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem e, voltando-vos, vos despedacem. Pronto. O que Jesus está falando nesses 6 versículos? Jesus está falando sobre bom relacionamento. Primeiro alicerce para uma vida nova, um bom relacionamento. Será que você é uma pessoa boa de relacionamento? Ou não? A gente precisa tomar cuidado quando lê. Porque termina o verso 5 dizendo: então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, se o meu irmão tiver como argueiro, de algumas traduções diz cisco, eu preciso ajudá-lo. É isso que está dizendo aí. Só que eu só posso ajudá-lo depois que eu tirar a trave do meu.
Porque se eu não tirar a trave do meu, eu não posso tirar o cisco do dele. Porque aí não tem coerência. E o maior problema do mau relacionamento é esse. Eu só acho que quem precisa mudar é o próximo. E não eu. E eu tenho o costume de dizer na igreja que 90% do problema na sua casa é seu. 90% do problema na sua casa é seu. E a gente sempre culpa o outro. Mas é meu marido, é minha esposa, é os meus filhos, são os meus pais. Não, isso não é evangelho. Evangelho, primeiro você tira a trave do teu. E percebe que Jesus é categórico. O problema dele é só um cisco. Mas o seu é uma trave. Então, o responsável pelo problema lá não é o cisco. O responsável pelo problema lá é a trave. Então você primeiro tira a sua trave e depois você ajuda quem está com cisco. Isso é bom relacionamento. Isso é. Porque quando o vento, a chuva, o rio vier, se você tiver com quem compartilhar, alguém poderá te socorrer. Porque o bom relacionamento, ele é um alicerce para uma casa edificada sobre a rocha. Não haverá cristianismo se a sua vida não tiver bom relacionamento. Em casa, no trabalho, na rua, na escola e na igreja. Quando Salomão, eu não sei se você compreende, quando Salomão assume o trono, ele tem um problema. Ele precisa reconstruir o templo, ou construir o templo. Porque Davi pediu a oferta e o povo trouxe. Só que o povo não podia cobrar Davi. Porque não muda em nada, irmão. Gente é gente. Se o pastor falar aqui, eu preciso levantar uma oferta para quem está na igreja. Se os irmãos derem a oferta no sábado, no domingo eles chegam assim. Isso é gente. Então as pessoas dão o dinheiro para Davi, só que não pode cobrar Davi, porque Deus foi categórico. Não é Davi que vai construir. Quem vai construir é Salomão. Quando Salomão assume o trono, o que as pessoas fizeram? E agora? Quando é que começa? Já contratou os pedreiros? Está tudo certo? Porque eu dei o meu dinheiro aí. E eu preciso ver esse negócio acontecer. Só que no meio da história, entendemos que o caixa está quebrado. Porque entre Davi e Absalão, e entre Davi e Salomão, veio Absalão. E Absalão queima tudo que tem no reino. E quando a história diz, não a Bíblia, a história diz, quando Salomão pede um relatório sobre o que tem, alguém olha para ele e diz assim: olha, Salomão, o que tem é 1000 cabeças de gado. E Salomão diz: como é que eu vou construir um templo com 1000 cabeças de gado? E o povo diz, os anciãos dizem: é o que tem. Salomão tem uma ideia. Prepara o altar, vamos sacrificar ao Senhor. E alguém diz: quantos bois? 10. E ele diz: um pouquinho mais. 100, um pouquinho mais. Quantos? 1000. Só tem 1000. Você vai sacrificar os 1000? Salomão diz: coloca tudo no altar, entrega tudo para Deus. Na mente de Salomão, ele é um homem jovem. Na mente de Salomão, ele está fazendo aquilo. Deus vai aparecer, vai levantar o profeta, alguma coisa vai acontecer. Porque eu estou fazendo com o Senhor. Ele começa o culto, mata 1, mata 10, mata 100, mata 1000. Acaba o culto, o profeta não levanta, Deus não aparece, não acontece nada. Alguém olha e diz: ih, rapaz, é um menino fazendo coisa de menino. Salomão volta para casa triste, preocupado, entra para dentro do quarto,
E a Bíblia diz que de noite, ele no quarto, Deus desce no quarto dele. E diz assim: pede o que você quiser. Salomão olha para Deus e diz: Deus, eu preciso de sabedoria Glórias. para entrar e sair diante do teu povo. Amém. Saber entrar e sair. O que é isso? Bom relacionamento. Deus diz: porque você não pediu riqueza, eu vou te dar sabedoria e te darei riqueza. A preocupação de Salomão é: eu preciso saber entrar, preciso saber sair. Tem crente na igreja que ele não sabe nem entrar e nem sair. De vez em quando ele entra até bem, porque ele vem bajulando. Aí o pastor fala não para ele, ele sai. Só que assim como ele não entrou bem, ele sai pior. Ele sai falando mal daqui. O que é isso? Hipócrita, não evangélico, não cristianismo. Porque quem é de Cristo, ele tanto entra como sai. Não tem nada mais bonito do que você entender que o seu tempo findou. Chegar no pastor e diz: pastor, meu tempo aqui findou. Mas eu quero sair debaixo da bênção. Ele sai daqui, vai para outra igreja. Se lá tiver um pastor sério, o pastor vai falar: de onde você veio? Eu vim de tal igreja. Pentecostal do Espírito. Quem é o pastor lá? Como é o pastor? José. O pastor vai falar: me dá o telefone dele. Pastor José, fulano está dizendo que vai congregar comigo em vez da sua igreja. O que o senhor pode falar dele? Se ele saiu mal, acabou. Mas se ele saiu bem, o pastor José fala assim: olha, é um homem de Deus. Ele disse que o tempo dele cerrou e saiu debaixo da bênção. Acabou. Esse camarada sabe entrar, sabe sair. Ô, glória. Mas eu não sei. Posso estar enganado. Se dá para contar nos dedos de uma mão. Os que entram e saem assim. Porque as pessoas não querem viver o Evangelho como ele é. E aí não adianta você pular. Não adianta você gritar. Não adianta você profetizar. Não adianta você falar em línguas. Não adianta você querer exortar a igreja. Se esse princípio do bom relacionamento você não cumpre. É hipocrisia. Aleluia, glória a Deus. Jesus está dizendo: com certeza vai vir o vento, a chuva e a água, e grande será a sua queda. Isso é evangelho. Porque se você... Mas como mudar isso? Paulo diz em Filipenses 3,8, Paulo diz que ele era hebreu de hebreu, circuncidado no 8º dia, cumpriu todas as leis. Ele é o cara, ele é fariseu, ele é mestre. Só que quando ele encontra com Cristo, ele diz assim: tudo isso aí que eu sei, eu comparo a esterco, porque não vale de nada. Porque agora eu encontrei com Cristo, então agora é nova vida. Antigamente ele perseguia a igreja. Isso é por relacionamento? Agora ele vai ser perseguido. Ele teve uma mudança. Não, mas eu não falo com fulano. Não. Mas eu não falo. Não. Eu não quero conversa com ciclano. Eu não quero conversa com meu. Não. Qual dos dois não vai para o céu? Você ou ele? Porque não dá para ficar lá no céu sem se falar. Não, a igreja daqui não pode ir lá. A igreja de lá não pode vir aqui. Essa denominação não é certa. E aí? Quem vai para o céu? Ou você está tirando... Não, porque aquela igreja lá é errada. Mas será que lá não é só um cisco? E a trave todo dia está no teu?
A Bíblia, ela é muito clara, se você pegar o Salmo 133, é muito claro. Alguém pode recitar todo? Salmo 133? Ou vamos ler para ficar mais fácil? Abre aí, 133. Eu estou debruçado nesse texto, irmão, há alguns dias. O pão bom, o pão suave, que os irmãos vivem em união. Como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce na hora das presentes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a benção e a vida para sempre. Amém. Muito bem. Olha o que é o Salmo. O salmista diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é lindo. Aí, eu não sei se você lê o texto assim, mas você tem que ler o texto fazendo pergunta para ele. E ele vai te responder, porque o texto é bíblico. Aí você diz: mas é bom comparado a quê? Aí ele responde: comparado ao óleo precioso sobre a cabeça. Ele dá um exemplo. E outro exemplo, como o orvalho do Hermon. Então é tão bom, é semelhante ao óleo precioso e sobre o orvalho de Hermon. Se você tirar os exemplos, quem me ouve diz amém. Amém. Se você tirar os exemplos que o salmista dá, o salmo fica assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, não adianta você orar por vida para sempre e nem por bênção, se não tiver união. Tem gente querendo fazer campanha para receber a bênção, mas não vive em união. Não adianta. Tem gente querendo subir monte para orar, para viver a vida para sempre, a bênção para sempre, mas não tem união. Não vai, não adianta, não adianta. O texto é claro. Você pode alcançar a bênção e a vida para sempre, mas é necessário você viver em união. Agora tem casais que não vivem. Como é que vai ter bênção dentro da sua casa se você e seu marido ou sua esposa não são unidos? Como que vai ter bênção e vida dentro da sua casa se a sua família não é unida? Não sente na mesa para fazer uma refeição junto. Não para um minuto para fazer uma oração ou cantar um hino junto. Não tem união. A gente está indo na contramão da palavra de Deus. Aí eu vou fazer uma campanha de 7 dias. Aí eu vou passar 21 dias no monte. Aí eu vou orar 40 horas. Aí eu vou fazer uma campanha. Para de hipocrisia. Primeiro você tem que mudar. Quando você tiver união, aí sim haverá mudança na sua vida e as suas orações serão respondidas rápidas. Porque quando Elias vai orar lá no Monte Carmelo, ele gasta mais tempo arrumando o altar do que orando. A oração, se você contar, não dá 1 minuto e meio, não dá. Mas ele gasta tempo arrumando o altar, porque quando eu estou com o altar arrumado, as minhas orações são respondidas. Glória. Primeiro, porque eu não vou pedir o que não convém, porque o altar está arrumado. São coisas que a Bíblia nos ensina. Eu fico pensando, 2 Reis 4, a viúva está uma dívida, né? Ela tem uma dívida. Aí ela vai no profeta e diz: olha, os credores vieram e querem levar meus filhos. O que eu faço? Eliseu diz: o que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. Então você vai, pega bastante vaso com seus vizinhos, vai para casa e vai enchendo.
enquanto tinha vaso, tinha azeite. Agora, e se ela não tivesse bom relacionamento com os vizinhos? Quem iria emprestar os vasos? Não, pastor, mas é uma macumbeira. Não, pastor, mas é uma feiticeira. E você é luz. Glória a Deus. E a luz brilha no meio das trevas. Glória. Glória. Aleluia. Só que a gente quer viver separado. Jesus, tira daqui. Não, Jesus salva. Traz para perto. Glória a Deus. Desse jeito. Está quebrando o pau lá. Em vez de você sair falando o que você ouviu, vai orar por ela. Vai orar por ele. Vai orar. Pastor, fulano tem ciúme de mim. Fulano tem inveja de mim. Vai orar por ela. Porque a Bíblia diz que o bom relacionamento é necessário para os que estão em Cristo. Oh, glória. Qual o problema? Muitos não crentes não querem nem chegar perto dos crentes. Porque na rua não tem mais fofoqueiro. É ou não é? Eita, Jesus. Porque na rua não tem mais fofoqueiro do que a gente. E a gente brincando de igreja. Vamos cantar! Vamos cantar! Eu não sei dizer como é que é isso. Como é que é isso? Porque você insiste em viver do mesmo jeito. Ou você não entendeu o que é o Evangelho. Deus tira o povo do Egito e diz, olha, eu quero que vocês vivam desse jeito. Ele fala da alimentação, ele fala da roupa, ele fala de casamento, ele fala do descanso, ele fala de quanto se deve ganhar, como deve trabalhar. Deus está brincando. Você acha que Deus está brincando? Aí, eu quero ser um Masterchef. Então, vocês não podem comer isso, isso e isso. Não, agora eu sou estilista, vocês não podem usar isso. Você acha que Deus não está fazendo nada ali? Ele estava dizendo, eu quero que vocês sejam um exemplo. Oh, Para que glória. as pessoas olhem para vocês e percebam a diferença. E eles desejarão viver igual você. E quando eles se aproximarem para perguntar, por que o seu casamento é assim? Por que a sua família é assim? Você vai dizer, porque eu sirvo o Deus vivo. E eles vão entender, se eu quiser ter uma vida assim, é só eu também servir ao Deus vivo. É isso. Só de metade. Metade das pessoas que nos conhecem não querem ser igual a você. Por que não? Porque nós não queremos mudar. Se não mudar de vida, não existe bom relacionamento. Isso é tão sério. Eu vou encerrar já. Isso é tão sério. As pessoas estão achando que ela vai ir para o céu dando oferta de dízimo. E não vão. O texto diz assim: quando você for ofertar, pelo texto, vocês estão agindo certo. Tem que se levantar e trazer. Quando você trouxer, antes de colocar, se você se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta aqui. Vá consertar. Quando consertar, volte e deposite a sua oferta. Glória. Isso é interessante. Porque não é se você tem algo contra alguém. É se alguém tem algo contra você. Isso ferve dentro de mim. Porque se eu sei que o Luz tem algo contra mim, na minha mente
Porque é ele que tem contra mim. Eu não tenho contra ele. Ele tem contra mim. Só que a Bíblia diz para mim consertar. E como é que eu vou consertar? Hoje, vai pedir perdão para mim, não? Porque tem gente dentro da igreja vivendo isso. Esperando alguém vir pedir perdão. E pela Bíblia, não é a pessoa que vem, é você que vai. Mas eu não errei. Então eu não vou pedir. De onde você aprendeu isso? Da sua vida passada? Porque aqui, se te pedir uma capa, dá 2. Se te convidar para andar uma milha, dá 2. Se bater no seu rosto, dê a outra. Não, mas eu não sou besta. Está pensando que eu sou besta? Os clientes hoje estão pensando que eu sou besta. Vou levar desaforo, não. Ela vai ver. Eu sei que é aqui. A Bíblia? Irmão, toma evidência. A Bíblia ensina diferente. Ah, pastor, isso aí eu não aceito, não. Então, esqueça sério. Esqueça o Evangelho, esqueça a obra de Deus, esqueça o cristianismo. Porque o cristianismo veio para andar na contramão do mundo. Então você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, eu quero lhe pedir perdão. Não, mas você não fez nada. Acabou. Não, mas eu quero lhe pedir perdão. Eu preciso lhe pedir perdão. Na mente dele, ele está com mal de pulmão. Veste logo a carapuça. Hã? Veste logo a carapuça. Aí a Bíblia diz que cria brasas. A pessoa fica eu que sou errado e que pedir perdão. Como é que pode? Aí na hora mudou. Glória a Deus. Fulano não é mais que mesmo. Fulano vive diferente. Ô, glória. Aí você aproveita para pedir perdão. Por que você está pedindo perdão? Porque eu te amo em Cristo. Ô, glória. E quando a pessoa abre um sorriso, você coloca Jesus para dentro dela. Ô, glória. Eu vou para o céu. Eu quero que você vá para o mesmo lugar que eu vou. E a pessoa fica tão constrangida de o nome do Cristo sendo glorificado. Glória, glória, glória. Agora você precisa ouvir e praticar. Porque se só ouvir, não passamos de insensatos, loucos. O vento vai bater, o rio vai subir, e com certeza a sua queda será grande. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos viver o verdadeiro Evangelho, para que o nome de Cristo seja glorificado. Se você recebe de bom grado essa palavra, aplauda o Senhor esta vez.